Oi, gente, tudo bem? Eu já expliquei para vocês a nossa webconferência número 2. O problema, ela acabou não sendo gravada, então eu estou providenciando esse vídeo gravado que vai substituir a webconferência da gente. É um teste que eu estou fazendo também, utilizando uma transmissão pelo YouTube. A gente talvez possa tentar essa ferramenta na nossa próxima webconferência. Ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens, a gente vai fazer um teste. Inclusive, essa gravação que eu estou fazendo, ela está sendo transmitida ao vivo. Se você tivesse o link do YouTube, nesse momento você poderia estar assistindo. Mas eu vou fazer, eu estou transmitindo para ninguém, vou deixar gravado e depois deixar disponibilizado no YouTube para você assistir, tá bom? Essa é a webconferência número 2 do nosso FIC, né? O FIC de Empreendedorismo e Gestão de Pequenos Negócios, do IPSC. A gente está entrando no tópico 2, o tópico 2 vai falar sobre planejamento. Bom, eu já vou te falar uma das desvantagens que eu, pelo menos, ainda não consegui me adaptar aqui no YouTube, é que, ao contrário da nossa outra ferramenta de conferência, eu não vou conseguir ter a tela em duas aqui. Eu vou falar nesse início de transmissão para você, início da gravação, mas depois eu vou compartilhar a tela e você vai ver uma apresentação do PowerPoint, as slides só, não vai mais me ver. Tá bom, mas aí com os slides e eu vou te falando, te explicando todos os conteúdos. Momentaneamente, né, a gente já teve a oportunidade da webconferência, nesse momento a gente não vai estar interagindo, mas eu vou tentar ao máximo fazer um diálogo aqui com vocês. Podemos começar? Vamos lá então. Só um minutinho, por favor. Para eu ver se estou compartilhando direitinho aqui a tela. Beleza, acho que deu certo. Vamos começar então. Gente, esse aqui são, então estão começando o tema do... Tá, esse aqui é a gravação então do tópico 2. Vamos começar aqui, né? O tema então é planejamento do negócio e do empreendimento. Gostaria de apresentar desde já os objetivos desse nosso tópico 2. Como você sabe, o primeiro tópico do nosso curso foi conceituações básicas. A gente falou sobre os conceitos fundamentais de empreendedorismo e sobre administração. A gente viu o conceito de empreendedorismo, conceito de administração, os tipos de empreendedorismo, entre outros tópicos. Espero que você já tenha passado e a gente já possa ir em frente. Eu vou usar alguns conceitos, algumas terminologias que a gente viu no primeiro tópico, tá? Então vamos lá. Só queria te apresentar rapidamente desse tópico 2, né? A gente vai começar efetivamente a falar sobre como é que se gera um negócio, como é que se planeja um pequeno negócio. Então, os objetivos dessa aula são, né, entender o que é planejamento, especificamente o que é o planejamento estratégico de uma empresa, identificar as diferenças, as características dos diferentes níveis de planejamento dentro de uma organização, tá? E entender quais são os constituintes ou quais são as fases do planejamento estratégico de uma organização. No princípio, eu vou te ensinar como é que se faz, né, o planejamento estratégico de uma organização, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre planejamento. A gente não abordou isso no primeiro tópico, mas poderia até ter entrado, tá? A administração moderna, a administração contemporânea, ela é baseada em 4 processos ou funções fundamentais, que são o planejamento, a organização, a direção e o controle. A gente não vai se aprofundar em cada um desses tópicos, mas é importante você entender que todos esses processos fundamentais da administração, eles acontecem ao mesmo tempo em todo tipo de organização e em todos os níveis hierárquicos. Lembra que no tópico 1 do nosso curso a gente aprendeu os diferentes níveis hierárquicos que tem dentro de uma organização? A gente viu o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível estratégico mais alto, o nível intermediário, né, nível dos departamentos é o nível tático e o nível operacional é o nível mais baixo.
Bom, esses 4 elementos aqui que eu falei para vocês, planejamento, organização, direção e controle, acontecem em todos os tipos de organização e nos diferentes níveis organizacionais, ou seja, acontece no nível estratégico, no nível tático, operacional. Mas, em princípio, gente, tem um desses processos fundamentais que, em teoria, acontecem antes dos outros. Qual que é? Bom, o planejamento, em princípio, em teoria, vai anteceder e fundamentar as demais funções administrativas. Ou seja, primeiro você planeja, ou melhor, você organiza, dirige e controla com base em um planejamento anterior. Tá? Eu estou tentando te mostrar na introdução do tópico o quão é importante o planejamento. Primeiro planeja, para depois fazer os outros processos fundamentais da administração. Vamos se aprofundar sobre o planejamento, então? Vamos lá. Eu queria te fazer algumas perguntas, né? Queria te perguntar inicialmente o que é planejamento? O que você entende como planejamento? Né? Planejamento, o que é? Planejamento é você pensar antecipadamente em alguma coisa, né? Pensar antes de agir. Você pode até agir e durante a sua ação estar planejando também, mas em princípio você primeiro planeja para depois agir. Agir envolve refletir, questionar sobre algumas coisas, né? O que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, por quê, por quem, onde. Planejar envolve tomar decisão. Tomar decisão é escolher algumas alternativas. Ou você cria as alternativas, ou algumas vezes as alternativas são dadas, mas planejar envolve tomar decisões antes de agir. Ações que buscam alcançar objetivos. Ou seja, gente, quando a gente fala em planejamento, a gente está pensando em alguma coisa no futuro e está pensando nas ações para chegar nesse futuro. Eu vou deixar um videozinho, um link aqui, ou melhor, eu vou passar esse vídeo com vocês aqui. Deixa eu só terminar esse slide. Bom, aqui tem um conceito de planejamento, não de planejamento estratégico momentaneamente, tá? Estamos falando sobre planejamento. O que é planejar? Planejar é um processo, ou seja, alguma coisa que vai acontecendo, que é cíclico, que é contínuo e é dinâmico. Planejar é você pensar em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um futuro. Ou seja, planejar é pensar no futuro e pensar num conjunto de coisas que você tem que fazer para alcançar esse futuro. Tá? Esse videozinho, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Espero que sim. Presta atenção nesse videozinho que é bem curto. Bom, essa é uma das vantagens de a gente usar o YouTube aqui. Eu vou passar vídeos para vocês, coisa que na outra ferramenta de webconferência a gente não conseguia. Vamos assistir esse vídeo? Perceba se existiu planejamento. Vamos ver. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. Você viu nesse primeiro videozinho um menino, né, jogando futebol, ele cansou de... E ali teve um planejamento de relativo longo prazo, né, gente? Ele planejou uma noite especial para os pais deles, a fim de 9 meses depois ele ganhar um futuro colega de futebol ali. Antecipadamente.
ele traçou, tomou decisões para tornar realidade um futuro. É um bom exemplo, eu acho, de planejamento. Tá? Bom, quando a gente fala a gente está falando agora, por enquanto, sobre planejamento, né? Eu quero tocar agora num ponto específico, que é o planejamento estratégico. Naquele videozinho que passamos anteriormente, a gente fala que teve planejamento e teve estratégia ali para tornar realidade. Mas eu não digo que é planejamento estratégico. Por quê? Porque planejamento estratégico não é isso que a gente viu ali. Ali não teve planejamento estratégico. Eu quero te mostrar agora o que é planejamento estratégico. A gente viu no tópico número 1, né, essa pirâmide aqui, né, essa pirâmide que são os níveis hierárquicos dentro de uma organização. A gente viu que tem um nível estratégico, né, que pode receber outros nomes, mas é o nível mais alto da organização, nível estratégico, nível tático e nível operacional. A gente vai chamar de planejamento, a gente vai chamar de planejamento estratégico exatamente aquele tipo de planejamento estratégico que acontece no nível estratégico da organização, ou seja, no alto escalão da empresa. É isso que é planejamento estratégico, ou pelo menos aonde o planejamento acontece, aonde o planejamento estratégico acontece. Acontece no nível estratégico da empresa. Alfredo, professor, não existe planejamento estratégico no nível tático? Não. No nível tático tem planejamento tático. No nível operacional tem planejamento operacional. E no nível estratégico tem planejamento estratégico. Por que aquele vídeo anterior não teve, né, não tinha planejamento estratégico? Tinha planejamento, mas não tinha planejamento estratégico. Por quê? Porque planejamento estratégico acontece dentro das organizações. Tudo bem? Eu quero te mostrar agora o que é planejamento estratégico. Vou te mostrar algumas características e vou te diferenciar as diferenças entre planejamento estratégico, tático e planejamento operacional, que tem características diferentes. Depois te dou o conceito de planejamento estratégico. Vamos ver as características do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele atinge ou orienta a organização como um todo, ou seja, as decisões que são tomadas em nível estratégico de planejamento, eles vão orientar a organização como um todo, serão uma referência para todos os níveis organizacionais. O planejamento estratégico normalmente decidido, né, são decisões do alto escalão da organização, ou seja, quem manda na organização. Quem é que manda na organização? Quem está no nível estratégico, ou seja, o presidente da organização, o diretor-geral, etc. Tá? O planejamento estratégico estabelece, em princípio, uma direção a ser seguida. Ele dá uma diretriz, ele dá os caminhos, propósitos e até as atividades, de modo geral, que a organização vai atuar. Tá? É uma referência para a organização como um todo. E, em princípio, a gente diz que o planejamento estratégico é um planejamento de longo prazo, ao contrário dos outros planejamentos que podem ter prazos menores. Você não faz, normalmente, um planejamento estratégico pensando no curto prazo. Você dá uma diretriz de longo prazo, uma diretriz, um caminho a ser seguido de longo prazo para a empresa. Vamos comparar essas características com o nível de planejamento tático? Olha lá. Aquilo que é planejado em nível tático não orienta a organização como um todo. Ela orienta ou atinge determinada parte da organização, como a gente viu no nível tático no tópico anterior. O nível tático é o nível dos departamentos, ou seja, planejamento que acontece em nível tático não orienta a organização como um todo, orienta o departamento. Lógico, gente, as decisões tomadas em nível tático, em nível do departamento, impactarão na organização como um todo, provavelmente, mas ela não vai orientar a organização como um todo, ela vai orientar o departamento. O planejamento tático normalmente é uma decisão do escalão médio da empresa, tá? E você tem que considerar isso, que muitas vezes não é considerado, mas é fundamental você entender. Aquilo que acontece no nível tático, ou seja, aquilo que é planejado, o planejamento de nível tático, ele vai respeitar, ou melhor, ele vai ser um desdobramento do planejamento estratégico. Ou seja, eu faço no planejamento estratégico aqui, por referência àquilo que foi planejado no nível superior, no nível tático. Parece uma questão bem simples, mas ela muitas vezes não é respeitada. Seja porque não existe um planejamento estratégico a nível de departamento, seja porque as pessoas do nível de departamento, de nível tático, não conhecem o planejamento estratégico. Vamos comparar esses dois tipos de planejamento que a gente viu com o nível operacional. E você vai perceber que o planejamento operacional, na verdade, a gente não vai considerar tanto um planejamento, um desdobramento do planejamento tático, ou seja, ele é um reflexo do planejamento tático e indiretamente ele é um reflexo do planejamento estratégico,
A gente não vai chamar meio que, a gente não vai dizer que é um planejamento, porque em princípio já foi planejado, já foi dados as diretrizes, tanto em nível organizacional, estratégico, quanto em nível tático. O planejamento operacional a gente entende como colocação em prática daquilo que foi planejado, ou seja, é muito mais a criação dos planos, ou seja, eu vou demonstrar como é que eu vou fazer. É um plano de ação, um plano operacional. É mais ou menos como documentar, ou na prática, é documentar os procedimentos responsáveis, os recursos e tudo aquilo que vai ser feito para alcançar o planejamento tático e, consequentemente, o planejamento estratégico. Basicamente, o planejamento operacional é pensar como é que eu vou fazer, como é que eu vou operacionalizar. Eu vou te dar um conceito agora de planejamento estratégico, mas queria que antes eu vou tentar te dar uma explicada. Se a gente viu que planejamento é pensar num objetivo futuro e pensar em ações para alcançar esse objetivo futuro, o que é planejamento estratégico, gente? Planejamento estratégico é aquele que acontece no nível estratégico, é quando os membros de uma organização, os principais membros, os principais tomadores de decisão de uma organização pensam no futuro da organização, mas pensam no futuro da organização, não especificidades de departamento, tá? É o caminho que eu quero, onde é que eu quero estar. Então, planejamento estratégico é quando os membros da organização, os principais tomadores de decisão, pensam no futuro dela, eles fazem uma análise das condições dela, passam os caminhos, as ações, as atividades a esse objetivo. Agora, nesse conceito, quer ver? Olha lá. O estratégico é o processo, né, pelo qual os membros e os líderes da organização, ou seja, os principais tomadores de decisão, visualizam o futuro desejado, analisam suas condições, analisam interna e externamente o ambiente dela e vão desenvolver os procedimentos para atingir esse objetivo futuro. Isso é planejamento estratégico. Planejamento estratégico acontece nas organizações, tá, gente? O PE, né, o planejamento estratégico, a partir do planejamento estratégico, surge um produto formal. Se tu ler novamente ali o conceito, planejamento estratégico é um processo cognitivo, é um processo que acontece dentro da cabeça das pessoas ou interagindo com as outras pessoas. Mas essa conversa, esse pensar no futuro, ele vai ser formalizado num documento. O produto formal do planejamento a gente vai chamar de plano estratégico, que na verdade é um documento. É você escrever efetivamente aquilo que você planejou. Portanto, planejamento, gente, planejamento estratégico é diferente de plano estratégico. É o pensamento, é o processo, plano estratégico é o produto final, o produto resultado, é o documento. Planejamento é processo, plano estratégico é o produto, é o documento. Tá? É interessante você perceber essas diferenças. Assim, ó, dependendo do livro que você vai se basear, seja livro de planejamento estratégico ou livro de empreendedorismo, você pode encontrar diferentes passos. Eles não vão ser, na maioria das vezes, não vão ser contraditórios, mas tem autores que vão dizer que são cinco passos, 5 etapas do planejamento estratégico. Tem autores que vão dizer que são 6 etapas, né? Tem autores que vão juntar, vão ampliar, mas de modo geral, os autores que falam sobre planejamento estratégico, planejamento de uma organização, eles vão apontar para basicamente 5 etapas, que eu vou te mostrar agora. A análise interna e externa, decisões estratégicas, formulação de objetivos, metas e ações, implementação e controle e avaliação. Tá bom? Em princípio, esse é o processo chamado planejamento estratégico. É um processo que ele, por ser processo, ele não é realizado e acaba. Você faz, ele tem um produto final, ele começa a ser implementado, começa a ser avaliado e ele volta a acontecer. Ao longo do tempo, você refaz a análise das suas condições, você toma novas decisões, você formula, ajusta os objetivos, você novamente executa e controla. Tá? É um processo, é um ciclo. Certo? Bom, olha só, gente. Tem autores que dizem que primeiro você estabelece as decisões estratégicas e depois faz análise interna e externa. Primeiro você analisa suas condições, sejam internas, suas forças, suas fraquezas, e analisa o ambiente externo, ou seja, quais são as oportunidades que o ambiente te oferece, quais são as ameaças que ele te oferece, e com base nessa análise você faz as decisões estratégicas. Só que assim, ó, apenas por uma questão didática, eu vou começar te explicando o que são as decisões estratégicas, tá?
Percebe o seguinte, gente, eu já falei isso no tópico 1 e em alguns pedaços, algumas partes do seu material didático. Eu estou chamando de decisões estratégicas aqui, eu estou fazendo uma simplificação para te explicar o que são decisões estratégicas. Eu vou chamar, nesse curso, decisões estratégicas de estabelecer declaração de missão, visão, valores. Se você for ler um livro, fazer um curso um pouco mais aprofundado sobre empreendedorismo, sobre planejamento estratégico, você vai ver que é um pouco mais amplo, um pouco mais profundo essas questões estratégicas, decisões estratégicas. Mas aqui no curso eu vou abordar as decisões estratégicas como sendo um sinônimo de missão, visão e valores. Missão. Vou te explicar agora o que é missão e visão de uma organização, tá? Missão nada mais é do que um parágrafo, é uma frase, é uma explicitação em palavras de uma empresa demonstrando o porquê que ela existe, a razão de existência de uma organização. Ela vai mostrar em poucas palavras que serão expostas num lugar, normalmente na entrada de uma organização. Se você visitar aqui o Y novamente, você vai ver que tem a missão explicitada em alguns locais. No próprio site institucional de uma empresa, normalmente tem institucional, e daí você procura missão, visão, valores, tá? O que é a missão? Missão é o que a empresa faz, é a razão de ela existir. Em geral, quais são as atividades que ela atua e o espaço do mercado que ela pretende assumir. Só que você poderia perguntar assim, né? Não, deixa eu só te explicar isso aqui, eu te faço uma pergunta já. A declaração da missão, ela serve para algumas coisas, tá? Ela é uma comunicação externa, eu vou estar comunicando para os meus colaboradores e também para o externo aquilo que eu faço, a razão de eu existir. Comunicar, portanto, o tipo de negócio que a organização desenvolve. Ela vai servir para tomar a decisão, ou seja, ela vai dar uma referência, ela vai orientar a tomar de decisão, dizendo aquilo por que ela existe, qual as atividades e qual o espaço pretendido. Eu vou dar uma orientação para os meus gestores, para os meus tomadores de decisão, sobre aonde eu quero chegar, ou aquilo que eu quero fazer. E as decisões que eles tomarem vão ter que respeitar essa decisão estratégica, a declaração de missão, tá? A declaração de missão ainda serve para concentrar os esforços de uma organização, ou seja, para que não se busque dentro dos departamentos, que é de nível tático, propósitos conflitantes, ou tomada de decisão que conflite. Se eu vou considerar uma referência estratégica, uma missão, dificilmente uma organização vai tomar decisões conflitantes, porque, em princípio, estão tudo apontando para o mesmo lado. Vamos em frente. Olha só, no material didático de vocês, eu explicito a declaração da Fiat, né? Se eu perguntasse para você, eu poderia perguntar para alguém, assim, o que a Fiat faz? E aí você diz, a Fiat vende carro. Mas quando a gente declara uma missão, tudo aquilo que a empresa faz deve estar contemplado pela missão da empresa. Ou seja, se você perceber um pouquinho mais de cuidado, a Fiat ela não só vende carro, ela também desenvolve carro, ela produz carro, ela vende carro, né, comercializa carro, mas ela não faz só isso. Ela também para carro, ou seja, a declaração da missão da Fiat, ela tem que abranger tudo isso. Uma declaração de missão bem elaborada, ela vai considerar tudo, ela vai abraçar tudo que uma empresa faz. Então, você já conhece, eu já te mostrei isso no material didático, né? A declaração da Fiat é isso, é desenvolver, produzir, comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e sustentabilidade do negócio. Nota, aqui a Fiat, ela já botou um pouco ela já deixou explicitado alguns valores, ou seja, aqui, ó, criação de valor e sustentabilidade. São valores que a Fiat poderia ter deixado separado, poderia ter feito uma declaração só de valores, mas que ela está colocando aqui embutido na missão dela, não tem problema. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você conhece o Google, né? Se eu te perguntasse assim, ó, você que está assistindo essa web aula aqui, o que o Google faz? Numa resposta mais rápida, sem pensar muito, você diria assim, ó, o Google faz pesquisa, eu faço pesquisa no Google. Mas o Google é uma organização que ela oferece muito mais que a plataforma de busca do Google. O Google, a organização Google, ela cuida também do Gmail. O Gmail é do Google. E o Gmail é um e-mail.
é onde você arquiva correspondências eletrônicas. Ou seja, tudo aquilo que o Google faz tem que estar contemplado na missão do Google. Eu não posso dizer a declaração do Google que ele faz pesquisa, porque ele faz mais que isso. O Google é o buscador, é a pesquisa, mas o Google também é o Gmail, o Google também é o Google Mapas, o Google Drive, ou seja, todas essas ferramentas, todos esses produtos que o Google oferece para a gente, tem que estar contemplado na missão do Google. Como é que eu conseguiria explicitar essa declaração de missão do Google? Teria essa declaração de missão? Vou te mostrar aqui, e eu vou te mostrar outras missões também, tá? Mas vamos ver o que o Google faz, então, efetivamente. Olha lá, vamos ler. O Google tem como missão organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Opa, você percebeu que o Google não é só pesquisa e que agora sim todas as ferramentas que a gente conhece estão contempladas por essa missão? O Google, na verdade, organiza a informação. O Gmail organiza suas informações. O Google Drive organiza suas informações. O Google Mapa organiza a informação e torna acessível. Ou seja, essa declaração da missão do Google está adequada. Ela está contemplando todas as atividades, todos os produtos que ela oferece. Essa é a ideia da missão. Você está dando referências para aquilo que quem trabalha na sua organização deve fazer. E ela não deve fazer aquilo que não está declarado na missão. Conhece a seguinte empresa? Conhece, né? O McDonald's. Eu trago esse exemplo do McDonald's porque muita gente, quando eu mostro o McDonald's, pensa assim, o McDonald's, ele vende produtos gordurosos, faz as pessoas engordarem. Não, mas espera aí, eu vou te colocar agora sentado na posição do senhor McDonald's, na posição do gestor do McDonald's. Você, lógico que você não vai falar mal do seu produto, né? E pensa um pouquinho mais, além disso, o McDonald's não oferece só batata frita, refrigerante. O McDonald's também oferece salada, água, café, pão de queijo, ele oferece uma série de produtos. Quem escolhe o produto é você, mas o McDonald's dá um portfólio bem grande de produtos. O que o McDonald's faz? Né? Todos os produtos que ele comercializa. Qual que é a proposta? Né? O McDonald's é uma rede de quê? É uma rede de restaurantes que tem uma característica, que é o fast food, ou seja, você, ao declarar a missão do McDonald's, se você fosse fazer isso, você tem que contemplar essa característica da empresa, ou seja, a agilidade ou a rapidez, etc. e tal. Então pensa um pouquinho, como é que seria a declaração do McDonald's? Deixa eu te dar já mais uma dica, tá? Uma declaração, como você pode ver na Fiat no Google ali, ela sempre começa com um verbo, tá? Um verbo no infinitivo ali. Então, a declaração do McDonald's seria alguma coisa nesse sentido, ó, servir alimentos, sei lá, com rapidez. O que você acha? Pensa um pouquinho aí. Vou te mostrar aqui, tá? Olha lá o que o McDonald's tem como missão. Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia, num ambiente limpo e agradável. Concordar, tá? Eu acho que eu não sou atendido com tanta simpatia, ou eu não acho que tem tanta qualidade. Bom, mas essa é a proposta, gente. A proposta do McDonald's, a missão dele é servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia. Agradável. Essa é a proposta. E ele pode ser cobrado por isso, porque é isso que ele promete. Tá? Eu trago, por fim, uma outra missão aqui, que para mim é muito, muito ilustrativa, que é a missão da Disney, né? O que é a Disney? A Disney é um parque de diversão, né? Um parque de diversões. Mas, além disso, a Disney também produz filmes, a Disney Pictures, né? Então, o que a Disney faz? Ela entretém as pessoas. Mas a Disney faz uma coisa mais específica com isso. E eu trago a missão dela, porque para mim ela é tão simples, tão pequena, mas ela retrata exatamente aquilo que eles fazem. Vamos ver? Olha só. A missão da Disney é alegrar as pessoas. Em princípio, tudo que se faz dentro das organizações Disney é para alegrar as pessoas. Eu vou te dar um exemplo que eu dei na web aula anterior, que é o seguinte: o roteirista da Disney, né, da Disney Pictures, um diretor de cinema lá, chega para o senhor Disney, né, para o CEO da Disney agora, e fala assim, ó, olha, eu pensei numa ideia nova de filme e tal, eu pensei num filme de terror que tem esse roteiro, e aí explica o roteiro. No final, o CEO da Disney, o presidente da Disney, vai dizer assim, ó, meu amigo, você não leu a nossa missão, a gente não vai produzir um filme de terror, de jeito nenhum.
não alegra as pessoas, e a missão da Disney é alegrar as pessoas. Se fosse entreter as pessoas, tudo bem, até a gente poderia pensar num filme de terror, mas se a missão da Disney é alegrar as pessoas, um filme de terror não vai entrar, porque um filme de terror não alegra, tá bom? Então, sintetizando aqui, ó, a missão ela expressa aquilo que efetivamente a gente deseja que a organização represente para o mercado, qual é a nossa proposta. Por oferecer algumas dessas respostas, mas a primeira é que ela necessariamente tem que ser respondida, tá? O que a empresa faz tem que ser respondido. Mas você pode dar outras respostas. Quanto mais respostas, maior vai ser, né? Mais completa vai ser. Só que você tem que equilibrar a quantidade, o tamanho da sua missão, né? E a quantidade de informação. A primeira ela tem que ser respondida, o que ela faz. Outras respostas podem ser dadas, mas pense também na questão de não tornar a sua declaração de missão algo muito grande, tá? O que você faz, para quem você faz, por que você faz, como você faz, onde você faz, são respostas que podem ser dadas na declaração da missão. Pode surgir, tá? A missão é algo que é inflexível, eu declaro a missão e nunca mais vou mudar ela. Em princípio não, tá, gente? Em princípio a declaração da missão ela até pode mudar, ela não vai mudar da água para o vinho, ela não vai mudar drasticamente, mas ela pode sofrer pequenos ajustes. Por exemplo, se a declaração da missão da Disney fosse alterada para alegrar e entreter as pessoas, nota, eu não estou fazendo uma coisa completamente diferente, estou fazendo um ajuste. Nesse caso, um filme de terror poderia ser produzido pelas organizações Disney. Mas enquanto não for entreter, for só alegrar, o filme de terror não entra. Tá bom? Só antes de começar esse outro slide aqui, eu queria te falar umas coisas. Ou uma coisa principal, tá? A declaração da missão, ela não é assim, ó. Se eu te perguntasse o que uma padaria faz, você responderia talvez assim, ó, vender pão. Ela faz, ela ensina, tá? O que o corpo de bombeiros faz? Apaga incêndio, mas não é assim que se declara uma missão, em princípio. A missão, lembra-se dessa palavra, dessas duas palavrinhas aqui, ela vai ter um pouco de romantismo, ela vai ser ligeiramente poética, assim, tá, gente? Você vai a declaração da missão é uma das principais questões que uma empresa pode fazer, que ela deve fazer, porque a declaração da missão vai nortear as ações que a empresa faz na sua atuação dia a dia, ou seja, ela tem que ser inspiradora, ela tem que quando alguém lê uma declaração de missão, de visão, ela tem que dizer assim, nossa, que legal que essa empresa ela não é, ela não vende flor, né? Que nem acho que eu coloquei no material didático. Ela não é uma floricultura. O que a floricultura faz? Ela vende flor? Não. A declaração de uma missão de uma floricultura poderia ser, por exemplo, traduzir através das flores aquilo que o coração, aquilo que a gente não consegue expressar através de palavras. Nota que a diferença que tem entre vender flor e expressar através da flor aquilo que a gente não expressa em palavras. É completamente diferente. Embora seja a mesma coisa, é completamente diferente. É inspirador, é admirável, tá? Então você deve considerar isso quando você for declarar a missão de alguma empresa ou da sua empresa, do seu pequeno negócio, tá? Vamos em frente, vamos falar agora sobre visão. Eu falei sobre missão até agora, estou falando sobre visão agora. O que é visão? A missão, gente, eu já te expliquei, a missão é aquilo que a empresa faz. E, em resumo, a visão é aquilo que a empresa quer fazer ou quer se tornar. A declaração da visão é um sonho, é um estado desejado no futuro. Não faz ainda, mas é algo que ela pretende fazer ou pretende se tornar dentro de um determinado período de tempo, tá? A declaração da visão de uma empresa, gente, precisa ser inspiradora, precisa ser desafiadora e, ao mesmo tempo, algo que pode ser realizável, ou seja, algo que é factível. Tá bom? Não é algo que ela faz, o que ela faz é a missão. O que ela quer ser, o que ela quer se tornar é a visão. A visão vai buscar, portanto, remeter ao futuro da organização, inspirar a atuação dos colaboradores, tá? A visão, ela é mais provocativa, não é que ela não sirva para o cliente, tá? Mas é que ela vai inspirar principalmente a atuação do colaborador que está na empresa. Onde é que a empresa quer chegar? Ela quer chegar lá. Então eu vou trabalhar, eu estou sendo inspirado para chegar lá com as minhas decisões. Tá? Ela é uma inspiração.
ela oferece, lógico, uma direção e ela expressa um sonho, ou seja, quando eu leio uma declaração de visão, eu estou lendo alguma coisa que a empresa não está fazendo. O futuro dela é onde ela quer chegar, é um estado desejado no futuro. Vamos ver algumas visões. Bahia, né? O que a Bahia faz, ou seja, qual que é a missão das Casas Bahia, você poderia responder de repente assim, ó, comercializar produtos móveis e tecnológicos para todas as classes sociais do Brasil, por exemplo. As Casas Bahia poderiam ter uma missão como essa. Eu não sei qual que é a missão das Casas Bahia, mas se eu te perguntasse qual que é a visão que ela quer chegar, tá? Qual será o estado desejado no futuro? Qual será que é o sonho das Casas Bahia? Eu vou te mostrar agora. Olha, lê comigo aí, ó. A visão das Casas Bahia é ser uma empresa de atuação e reconhecimento internacional, que atenda às necessidades de todas as classes sociais, nos mercados que atuam, né, com eficiência e rentabilidade, contribuindo para o crescimento do Brasil. Nota o seguinte, gente, como eu te expliquei, a declaração da visão é algo que a empresa não faz ainda, mas ela quer ser. Ou seja, ao declarar a visão das Casas Bahia ser uma empresa de atuação e reconhecimento internacional, ela está afirmando o seguinte: eu ainda não sou, mas eu quero ser uma empresa de atuação e reconhecimento internacional. E essa declaração, ela vai tentar inspirar, vai buscar inspirar, vai ser uma diretriz de atuação para as tomadas de decisões que acontecerem dentro da empresa. O que eu faço, seja no nível tático ou operacional, deve contribuir para as Casas Bahia se tornar uma referência internacional, uma empresa de atuação e reconhecimento internacional. Entende? Mais uma visão. Você já conhece a missão da Fiat, né? Você sabe que ela desenvolve, comercializa produtos carros e serviços para carros. E agora eu vou te perguntar, onde é que você acha que a Fiat quer? O que a Fiat tem como visão? O que ela quer se tornar? Provavelmente ela quer ser a número 1. Ela quer ser o principal vendedor ou comercializante de carro. Mas eu vou te falar uma coisa, nem todas as visões, né, nem toda visão, ela precisa necessariamente ser o maior, se tornar o melhor, ser internacional, ela não precisa. E a declaração da Fiat eu te trago justamente porque ela poderia ser considerada esse exemplo. Olha só, a Fiat ela não quer ser o maior, a visão da Fiat é estar do mercado e ser a referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos. Ou seja, ela quer ser referência. Ela não quer necessariamente ser a referência. Ela não quer ser o principal player, né, o principal concorrente. A principal empresa, ela quer estar entre as principais empresas. Ela quer estar entre os principais players. Certo? Ao declarar, nota o seguinte, gente, ao declarar que tem como visão estar entre os principais players do mercado, ela está afirmando o seguinte: eu não sou, ela não se considera estar entre os principais players, mas ela quer estar entre os principais players, tá bom? O COB, a gente vai ver a visão do COB. O COB é o Comitê Olímpico Brasileiro. Eu trago o exemplo do COB para essa nossa videoaula, porque ele também traz um exemplo bem interessante de uma das coisas que grande parte das empresas esquece de fazer. Que a teoria chama atenção, mas que muitas empresas não fazem. A teoria, quando você está construindo uma visão, diz que você deve dar... é interessante você dar uma referência temporal para a visão. Você vai ver no final dessa aula, não é um objetivo, ela é uma meta. Ela tem uma referência temporal. Por exemplo, a Fiat poderia dizer assim, ó, a minha visão é estar entre os principais players do mercado até 2020. Ou seja, eu quero estar entre os principais players do mercado até determinada data. Se você não coloca uma data, é isso que a teoria vai falar, se você não coloca uma data, a pessoa que por vezes deveria ser inspirada pela sua visão, ela não tem uma referência. Tá, mas quando para eu ser o principal player do mercado, estar entre os principais players do mercado? Quando para as Casas Bahia se tornar uma empresa de atuação e reconhecimento internacional? Não sei, talvez daqui 30 anos, 50 anos. À medida que você dá uma referência temporal, seja de 2, 3, 4, 5, 10 anos, a pessoa tem uma referência de quando que ela tem que entregar o resultado para a empresa. Portanto, olha só, eu trago a visão do COB, olha ali, ó. Uma potência olímpica nos Jogos Rio 2016 e mantê-lo nesse patamar.
Eu trago essa visão porque essa visão, nesse momento, né, essa era a visão em 2016, ou melhor, das Olimpíadas do Rio. O COB tinha como a visão tornar o Brasil uma referência olímpica até os Jogos do Rio 2016. Só que essa data ela já acabou. Ou seja, nesse momento você tem que reformular a data, né, dizer manter o Brasil uma potência olímpica ao longo até a próxima Olimpíada, ou você tem que refazer ela, retirando a data, tá? Porque ela ofereceu uma referência, ela botou um período temporal para atingir, mas ela também precisa ser refeita. E aí surge uma questão, né, gente? A declaração da visão, então, professor, ela vai mudar, ela vai provavelmente mudar com mais frequência que a missão, porque a missão é aquilo que eu faço, é aquilo que eu me propus fazer, entregar para o meu cliente ou para a sociedade quando eu criei a minha empresa. E a visão é o estado desejado no futuro. Só que à medida que você chega nesse futuro, que você alcança esse sonho, esse estado desejado, você tem que criar uma outra visão, tá? Então você, quando atinge a visão, você refaz a visão ou para algo mais ambicioso, ou você pelo menos refaz, né? Porque senão não faz sentido ter uma visão, uma referência de futuro, sendo que você já atingiu ela. Esse slide dá só uma né, um resgate daquilo que a gente falou até agora, tá? Missão é a razão de existência, visão é o estado desejado no futuro. Missão comunica o tipo de negócio, o que ela faz, visão remete, inspira, expressa um sonho, oferece uma direção. Bom, eu queria, na verdade, fazer uma brincadeira com vocês agora, mostrar primeiro, ou melhor, mostrar duas frases para você identificar se é uma missão ou se é uma visão. Mas eu acabei colocando aqui, na parte de cima eu vou te fazer essa pergunta, tá? Se eu veja a missão e a visão do Grupo Cassol aqui. O Grupo Cassol é uma... vamos entender aqui como um grupo de comércio que vende materiais de construção, tá? Lembra daquilo que eu te falei? Que a visão ela tem que ser nobre, ela tem que ser inspiradora, ela tem que usar palavras, tem que dar uma romantizada no que você faz. Você não vai dizer, por exemplo, que uma loja de materiais de construção vende produto de material de construção. Olha que bacana essa declaração de missão do Grupo Cassol. Missão como sendo participar com os nossos clientes na criação da casa dos seus sonhos. Ele não está vendendo produtos de material de construção. Na verdade, está participando da criação da casa dos sonhos com seus clientes. Cara, isso é completamente diferente. Além disso, olha ali a visão do Grupo Cassol. Ser líder nos 3 estados do Sul, preferida pelo prazer de comprar e reconhecida pela competência, capacidade e inovação da nossa equipe. Veja, ele não quer ser a maior do Brasil, mas ele quer ser líder nos 3 estados do Sul. De repente, quando o Grupo Cassol atingir esse objetivo, ele refaz o objetivo, dizendo, agora sim, agora eu quero ser o maior do Brasil. Mas também você não pode dar um tiro na rua, né? A expressão no sentido de você fazer algo completamente longe da sua realidade. Como é que eu vou ser o maior do Brasil se eu não sou o maior nem da minha cidade? Talvez eu deva ser primeiro, a minha visão deva declarar primeiro que eu deva ser uma referência na minha cidade, depois na região, depois no estado, depois no Brasil. Aqui na empresa eu quero ser a maior do Brasil, maior do mundo, porque daí a pessoa que lê ela não vai se sentir inspirada, na verdade talvez até se desmotive, tá bom? Deixa eu te fazer a pergunta aqui em cima, olha só. Eu vou ler essa, queria que você identificasse se é uma visão ou uma missão, tá? Vamos ler, ó. Promover e manter serviços profissionais e humanitários que garantam a proteção da vida e ambiente, visando proporcionar qualidade de vida à sociedade. É uma missão ou uma visão? Por quê? Porque está dizendo o que a empresa faz. O que a empresa faz? Ela promove e mantém serviços profissionais humanitários que garantem a proteção da vida. Se uma declaração de missão está bem escrita, você possivelmente chega perto de que tipo de empresa é. Então, qual é a empresa ou qual é a organização social que é responsável por manter serviços profissionais humanitários que garantem a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente? Quem que é? Você saberia dizer? Vê se não combina aí, ó. Vê se não poderia ser...
se não é a declaração de missão dos bombeiros? Os bombeiros não promovem serviços que garantem a proteção da vida? Eles não buscam a proteção da vida? Buscam. Do patrimônio? Sim. Do meio ambiente? Também. Portanto, gente, faz sentido essa declaração de missão. Não gosto muito de receita de bolo, mas vou deixar essa dica aqui para vocês, tá? São duas receitinhas, dois modelos básicos aqui para você construir uma missão ou uma visão, tá? Então, lembra, primeiro, os dois vão começar sempre com um verbo, tá? Mas aqui, ó, na missão você coloca um verbo e você tenta explicar aquilo que você faz, né? O que você faz, quem você faz, de que forma você faz. A primeira pergunta você necessariamente vai ter que fazer, vai ter que responder. As outras e outras respostas, né? As perguntas que eu te mostrei anteriormente, você pode escolher em fazer. Tá bom? Na declaração da visão, como o modelo entender como assim, ó, um verbo numa perspectiva futura, ou seja, ser, se tornar, levar, etc. Tá? Você, em seguida, coloca um objetivo desafiador, um objetivo inspirador para a sua organização, e a referência é que você coloque uma data, para você dar uma referência colaborador. Ó, eu quero isso, esse é o meu objetivo desafiador, e eu quero isso até tal data. É bem interessante que você coloque a data na declaração da visão. Vou deixar mais um videozinho aqui para vocês assistirem, tá? É um vídeo que vai abordar, basicamente, a importância de você ter informação quando você vai planejar, tá? Depois você assiste esse vídeo aqui. A gente vai entrar num tema agora que se chama a segunda fase do planejamento estratégico, na verdade é a primeira, né? Lembra que eu estou te explicando primeiro as decisões, depois a análise ambiental, interna e externa, mas em princípio você primeiro faz a análise interna e externa e depois você declara a missão e a visão. Porque primeiro você entende as suas condições para depois você saber onde quer chegar. Análise ambiental interna e externa, essa a primeira fase do planejamento estratégico. É fazer um diagnóstico das suas condições. A gente parte do princípio que a gente só pode declarar uma missão e uma visão, as decisões estratégicas, baseadas em informação, baseada na análise das suas condições, seja as suas condições internas, as suas forças, as suas fraquezas, e as condições externas à organização, ou seja, quais são as oportunidades e ameaças que o ambiente te propicia. Entender como você está e onde você está para poder planejar aonde você quer chegar. Basicamente, a análise ambiental, gente, o diagnóstico estratégico, vai ser identificar pontos fortes e fracos da empresa, pontos fortes e fracos da organização, e as oportunidades e ameaças do ambiente externo. O slide está mostrando para você ou seja, tem a empresa, o que tem dentro da empresa? Os colaboradores, os recursos, a estrutura funcional, o clima, a cultura que tem dentro da organização. E tudo aquilo que não está dentro da organização está fora. Ou seja, cliente é ambiente externo, fornecedor é externo, os concorrentes são externos, o governo é externo, as variáveis políticas, tudo que não faz parte da organização, que não pertence à organização, faz parte do ambiente externo. É bom você entender isso para poder identificar as forças, fraquezas e diferenciar das oportunidades e ameaças. E matriz SWOT, tá? SWOT é um acrônimo, né, um termo composto pelas iniciais de outras palavras. E na tradução em português vai significar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Em inglês, né, o acrônimo das palavras ali que estão listadas e as iniciais SWOT. Em português a gente vai chamar de matriz FOFA, que é a forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É uma ferramenta, portanto, que vai identificar os pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças que o ambiente propicia à organização. Tá? O SWOT é ferramenta de análise interna e externa. Ela vai facilitar a visualização das tuas condições internas e das condições do ambiente. No Brasil, como eu já disse, a ferramenta se chama análise FOFA ou matriz FOFA. Tá? Essa aqui é a matriz. Você tem
os quatro ali, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E a dica que eu vou te dar é você fazer 2 perguntas, ou 4 perguntas, na verdade, né? A primeira pergunta, ou as 2 primeiras perguntas é o seguinte: para a empresa ou é algo ruim para a empresa? A segunda pergunta, ou as 2 outras perguntas é algo de dentro da empresa ou algo de fora da empresa? Então, assim, ó, se for algo de dentro da empresa, deixa eu tentar mostrar aqui no slide, tentar acompanhar o meu mouse aqui, ó. Se for algo de dentro da empresa, ou seja, algo interno da empresa, deixa eu só ver uma coisa se tem algum... Não, acho que aqui não tem. Vou tentar sublinhar aqui para vocês. Mas, bom, aqui, ó, você faz uma pergunta. É algo de dentro da empresa ou de fora da empresa? Bom, se é de dentro da empresa, ou seja, sei lá, é algo relacionado aos colaboradores, é algo relacionado à estrutura da empresa, ou é uma força ou é uma fraqueza, tá? Força e fraqueza é de dentro da empresa. Não, mas não é de dentro da empresa, é de fora, é do meu concorrente, é do governo, é alguma coisa que eu não tenho controle, então é externo. Se é externo, ou é uma oportunidade, ou é uma ameaça, tá? Você faz uma segunda pergunta, mas é bom ou é ruim? Bom, se for algo bom, se for algo que favorece a minha empresa, ou é uma força, ou é uma oportunidade. Se for algo que é ruim para a minha empresa, ou é uma fraqueza, ou é uma ameaça. Bom, aí você faz a junção dessas 4 perguntas. Se for algo de dentro da empresa e é bom para a empresa, eu chamo de força. Se é algo de dentro da empresa e é ruim para a empresa, eu chamo de fraqueza. Se é algo que é externo à empresa e é bom para a empresa, eu chamo de oportunidade. Se é externo à empresa e é ruim para a empresa, é negativo, eu chamo de ameaça. Tá? Esses próximos slides aqui, que depois você pode baixar, basicamente diz isso. Tá? O que são forças, o que são fraquezas? Forças e fraquezas dizem respiração. Força, por exemplo, é a característica que a organização tem e que dá uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Você sempre vai comparar aquilo que você tem com os outros. Se você tem, os outros não têm, e isso é bom, é uma força, é uma vantagem. É o que a organização faz melhor que os concorrentes, é aquilo que ela possui e que os outros não possuem. Tá? A fraqueza é o contrário, é algo relacionado à desvantagem, uma dificuldade que ela tem, questões que precisam ser melhoradas, ou algum recurso importante que você não tem ou que falta. As oportunidades e ameaças devem ser entendidas como aspectos externos da organização, que podem ser bons ou ruins, né? As oportunidades é aquilo que é externo da organização, mas que traz algum tipo de benefício, ou seja, não é da organização, mas é bom para a minha organização. Tá? E o que é ameaça? Ameaça é aquilo que é externo à organização e que é ruim para a organização, que pode influenciar negativamente a organização. Vamos ver alguns exemplos? Eu peguei um exemplo aqui de uma padaria. Tá? Essa aqui é a estrutura da matriz SWOT. Inclusive, a tarefa de vocês é construir, a tarefa desse tópico 2 de planejamento, é construir uma matriz SWOT, fazer a análise SWOT, né, fazer a análise ambiental interna de uma empresa. Aí só um detalhe, tá, gente? Você não precisa necessariamente construir uma matriz SWOT. Você pode só listar quais são as forças, quais são as fraquezas, oportunidades e ameaças. Se quiser, você faz a matriz, mas não precisa, não há necessidade. Você só tem que identificar essas 4 questões. O que poderia ser considerada forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma padaria? Né? Vamos ver alguns exemplos? Olha só. O que poderia ser considerado uma força para uma padaria? Por exemplo, a localização da padaria, ter uma excelente localização é algo bom, não é? Ter uma excelente localização, em princípio, é algo bom. E é algo de dentro ou de fora, né? Que pertence ou não pertence à padaria? Pertence, a localização é dela. Se é dela e é bom, a gente considera uma força. Amplo espaço físico, estacionamento próprio, horário diferenciado. De quem que é o horário diferenciado? É da padaria, portanto é dela. Se é um horário diferenciado, é um horário bom, as pessoas gostam, se é algo bom e é dela, eu considero força. O que é uma fraqueza? Fraqueza é algo que é da padaria, mas que não é bom para a padaria. Ou seja, a ausência de planejamento estratégico.
Não ter planejamento estratégico é algo que é da padaria, ela não tem. Mas isso não é bom, isso é ruim, não ter planejamento estratégico, portanto é uma fraqueza. Ter marketing fraco, né? Depois a gente vai ver que não é bem essa expressão, mas tem assim, não faz, não cuida do seu marketing, não planeja o seu posicionamento de mercado. Isso é algo ruim. Ter equipamentos defasados ou poucos colaboradores é ruim. Eu vou estar estressando os meus colaboradores. Os equipamentos que poderiam fabricar muito mais produtos, fabricam poucos, estão defasados. Isso é ruim. Se é ruim é da empresa, se é ruim é da padaria, é fraqueza. Tá? Oportunidade é aquilo que é bom para a empresa, mas que não é da empresa. Por exemplo, o crescimento do mercado é algo que é bom para a empresa. Quanto mais pessoas tiverem, quanto mais gente tiver comprando, quanto maior for o mercado, melhor para a padaria. Portanto, é bom para a padaria, mas ela não tem controle sobre o crescimento do mercado. Não tem esse controle. Portanto, não é da padaria, mas é bom para a padaria. Não é da padaria, mas é bom para a padaria. O lançamento de uma nova tecnologia, desde que ela tenha condições para comprar essa nova tecnologia, é uma oportunidade, porque o lançamento é de uma tecnologia no mercado, não é dela. Mas se é bom para ela, é considerado uma oportunidade. O aumento do salário mínimo, por vezes, gente, eu botei aqui como oportunidade, porque talvez você pudesse considerar o seguinte, com o aumento do salário mínimo, as pessoas, a população, a sociedade de modo geral vai poder comprar mais. Vai consumir, não que vai comprar mais pão, mas vai, de repente comprar um pão com mais qualidade, pode comprar mais. Portanto, o aumento do salário mínimo, em princípio, pode ser considerado uma oportunidade. Você pensa falei. Por outro lado, você poderia dizer assim, aumento do salário mínimo da categoria, sei lá, dos padeiros, pode ser considerado uma ameaça. Por quê? Porque você está aumentando os custos fixos da sua empresa. Se eu aumento os custos fixos, em princípio, isso não é bom para a empresa. Você poderia considerar até como uma ameaça. Tá? Depende do jeito que você vai escrever. O aumento demográfico, ou seja, a quantidade de pessoas de uma determinada região, também é algo que é bom para a empresa, mas não é da empresa. Por fim, ameaças. Mudança de uma legislação que pode, sei lá, prejudicar a padaria, a sazonalidade da clientela, ou seja, a sazonalidade é o comportamento de um determinado produto que vende mais num determinado período e menos num outro período. Quer dizer, na minha padaria eu vendo picolé, tá? Eu vendo picolé, daí picolé eu vendo muito no verão e pouco no inverno. Ter venda no verão, mas não ter no inverno é ruim, em princípio era bom vender o ano inteiro. Então, sazonalidade da clientela, ou seja, um comportamento que vai mudando ao longo dos tempos, não é bom. Mas não é um comportamento que é da empresa, é um comportamento da clientela, ou seja, é de fora da empresa, mas que é ruim para a empresa, portanto, uma ameaça. Obsolescência, ou seja, do serviço, o serviço está ultrapassado, agora ninguém mais compra pão, compra outra coisa, entende? E a entrada de um novo concorrente também pode ser considerada uma ameaça. A entrada de um novo concorrente é ruim para a empresa, mas ela não tem controle, portanto, é de fora, é ruim, é a ameaça. Vou te fazer umas perguntas, tu vai tentando responder aí, tá? Vou te perguntar se é uma força, é uma fraqueza, é uma oportunidade, é uma ameaça. Se quiser, tu dá um pause. Toda vez que eu te perguntar, tu dá um pause, tá? E daí pensa um pouquinho e na sequência tu coloca pra gente voltar a conversar. Que eu vou fazendo as perguntas e vou respondendo, só para te testar o teu entendimento do nosso conteúdo. Vamos ver? A gente está pensando agora num exemplo de uma escola, tá? Então agora eu sou gestor de uma escola, sou proprietário de uma escola e eu vou fazer análise ambiental de uma escola. Então, se eu afirmo, né, eu normalmente faço uma afirmação, grande capacidade de atendimento, ou seja, se a minha escola tem uma grande capacidade de atendimento, isso é força, fraqueza, oportunidade ou ameaça? Pensa um pouquinho, se quiser dar um pause aí para responder. Bom, a grande capacidade de atendimento é entendida em princípio como uma força, ou seja, eu tenho uma grande capacidade de atendimento, é bom. E de quem que é essa grande capacidade? É da minha escola, é da minha empresa, portanto, se é minha e é bom, é força. Segundo ali, grande número de reclamações da limpeza. Dá um pause e pensa. O que é o grande número de reclamações da empresa? Em princípio, é uma fraqueza. Por que é uma fraqueza? Porque é algo ruim. Ter reclamação da empresa é ruim. E é de quem a reclamação da empresa, da limpeza? É da empresa. Ou seja, é ruim e é da empresa. Portanto, grande número de reclamações da limpeza é uma fraqueza. Agora, se fechar uma concorrente direta, tinha uma concorrente da minha escola e ela fechou. O que é isso? Isso é uma oportunidade. Por quê? Porque
é um fechamento de algo que eu não tinha controle, é da minha concorrente, ela que fechou, não é minha empresa. Mas é bom para minha empresa, porque possivelmente os clientes dessa outra escola podem migrar para a minha escola aqui. Portanto, é uma oportunidade para mim. E um grande fornecedor, em princípio, é uma ameaça, tá, gente? Por quê? Porque o fornecedor, tudo bem que ele é seu, mas ele é externo, você não teve controle sobre isso. E é ruim um grande fornecedor fechar, um grande fornecedor falir, é ruim para sua escola. Portanto, isso é uma ameaça para você, porque é ruim e é externo à sua organização. Tá bom? Vou te responder rapidamente aqui, se quiser dar um pause. Alta qualificação de professores é força, histórico de bom atendimento aos clientes é força, climatização do espaço da concorrência é ameaça. Por quê? Porque a climatização do espaço da concorrência valoriza o serviço prestado pela concorrência, isso pode levar alguns clientes teus para a concorrência. Deixa eu ver uma coisinha aqui, gente. Peraí.
Beleza. Bom, eu não sei, deu uma cortada aqui, vamos ver, depois eu tento editar para vocês. A gente estava falando sobre a terceira fase do planejamento estratégico, estabelecimento de objetivos, metas e ações. Esse slide basicamente quer mostrar para vocês que você vai estabelecer objetivos, metas e ações com base na missão e na visão que você planejou, que você declarou anteriormente. Ou seja, você não vai fazer você vai estabelecer objetivos, metas e ações aleatórios. Você, em princípio, vai ter em mente, respeitar, você não pode estabelecer objetivos que vão contrariar a missão e a visão da empresa, tá? Isso é um detalhe, a declaração da missão e visão da empresa, ela vai estar baseada na análise ambiental que você acabou de fazer. Ou seja, você faz a análise ambiental externa e externa, observa as suas condições e aquelas condições que o ambiente te proporciona. A partir disso, você estabelece a missão e a visão da sua empresa, do seu pequeno negócio, e a partir da missão e da visão, você estabelece objetivos, metas e ações para alcançar esses objetivos aqui, para alcançar essa missão e visão, suas decisões estratégicas, tá bom? Vamos ver como é que isso fica na prática. Vamos diferenciar o que é objetivo, meta e ação. Objetivo é uma situação futura que você quer atingir, ou seja, onde é que eu quero chegar? No caso do objetivo que a gente está trabalhando aqui, o objetivo organizacional, ela pode, na verdade, ela deve ser um reflexo da missão e da visão, como eu te falei. O objetivo vai ser indicação daquilo que você quer ser, quer alcançar, quer atingir, tá? Eu dei o exemplo, se eu não me engano, no material didático de vocês, sobre o seguinte objetivo: eu quero emagrecer. Emagrecer é um objetivo, eu quero emagrecer. Mas não é uma meta. Meta, ela tem a característica de ser um desdobramento do objetivo, mas que acrescenta as questões quantitativas e temporais, ou seja, é o quando e o quanto. Ou seja, emagrecer é deixa eu só... Putz, eu estou falando aqui para vocês, mas eu não compartilhei a tela. Deixa eu só continuar aqui, então. Estou conversando aqui com vocês, esqueci de compartilhar a tela. Perdão, tá? Vamos ver aqui agora. Estava nesse slide aqui. Tá? Bom, deixa eu te mostrar rapidamente aqui, tá? O slide anterior estava falando sobre a relação entre objetivos, metas e ações, tá? Que a partir da missão e visão você estabelece os objetivos, metas e ações. E eu estava nesse slide agora, falando para vocês o que é objetivo e meta. O objetivo é o que você quer alcançar. Meta é a quantificação e a questão temporal do seu objetivo, ou seja, eu quero emagrecer é um objetivo. Eu quero emagrecer 2 quilos em um mês. Isso já virou uma meta. Por quê? Porque eu disse quanto eu quero emagrecer e quando eu quero fazer isso. Então, a meta é um desdobramento do objetivo, só que acrescentando as questões temporais e quantitativas. E o que é a ação? A ação é o como eu vou chegar, o que eu tenho que fazer para alcançar a meta. Ou seja, com a meta de emagrecer 2 quilos em um mês, quais são as atividades que eu devo fazer para alcançar essa meta? Para alcançar essa meta, eu posso, sei lá, posso fazer um regime, eu posso entrar na academia, eu posso fazer várias coisas. Essas diferentes coisas para alcançar a meta, que por sua vez vai alcançar o objetivo, tá bom? Vamos ver alguns exemplos em relação à organização aqui. Olha só. O objetivo, lembra que a gente está falando de objetivos em nível estratégico, tá? Quando eu digo assim, eu quero ampliar a parcela de mercado atendida pela minha escola de informática. Isso é uma decisão estratégica, isso faz parte do planejamento estratégico, ou seja, é uma afirmativa, é um objetivo que vai atingir a organização como um todo, o departamento de marketing, o departamento de recrutamento e seleção, de recursos humanos, de finanças, todos esses departamentos serão impactados por essa decisão, que é ampliar a parcela de mercado. Só que isso é um objetivo.
Ele não tem referência nenhuma. Quanto que eu quero aumentar? Quando? Até quando? Então, ampliar a parcela de mercado atingida pela escola de informática é o objetivo. Eu posso ter diferentes metas que alcancem o mesmo objetivo. É um exemplo de meta. Por exemplo, se eu atrair 100 novos clientes para a minha escola de informática no prazo de 3 meses, eu vou estar ampliando a parcela de mercado atendida. Por outro lado, ela não tem relação direta, tá? Mas essa segunda meta aqui é diminuir a taxa de evasão de clientes para 5% em 4 meses, ou seja, diminuir a quantidade de pessoas que entram e logo depois saem. Eu vou tentar manter mais as pessoas que entram e deixar poucas pessoas irem embora, né? Em 4 meses, isso é uma meta que também vai fazer com que a parcela de mercado atingida pela minha escola de informática seja ampliada. Tá? Uma terceira meta que atinge o objetivo inicial é abrir uma nova unidade da minha escola no prazo de 2 anos, no prazo de 24 meses. Ou seja, eu quero abrir uma escola de informática no prazo de 2 anos. Se eu abrir uma nova unidade da minha escola de informática, eu também vou estar ampliando a parcela de mercado. Ou seja, eu também vou estar atingindo o objetivo estratégico lá de cima. Para cada uma dessas metas, eu poderia ter várias ações. Eu estou fazendo relação aqui a cada uma das metas. Tá? Então, ó, essa primeira ação, ela tem a ver com a primeira meta. Ou seja, se eu construir e implantar um plano de marketing da empresa, sei lá, em 2 meses, se eu implantar um plano de marketing da empresa em 2 meses, eu vou estar atraindo clientes para a minha escola em 3 meses. Se eu ampliar a divulgação da minha escola de informática durante o período de 2 meses, eu também vou estar atraindo clientes. Entende? Para a segunda meta ali, ó, que é diminuir a taxa de evasão, eu poderia estar fazendo a seguinte ação. Implantar, em 2 meses, um programa de fidelidade de clientes. Né? Plano trimestral, plano semestral, um plano anual dos cursos da minha escola de informática. Se eu implantar um programa de fidelidade, eu estou diminuindo a taxa de evasão, eu estou contribuindo para que isso aconteça. Portanto, essa ação tem a ver com essa segunda meta aqui. Essa última ação tem a ver com a terceira meta. Qual que é a meta? Abrir uma nova unidade em 2 anos. Para isso, eu preciso pesquisar imóveis para a futura unidade em 3 meses, se informar sobre financiamentos durante 1 mês, procurar investidor durante 6 meses. Essas questões temporais e quantitativas, você autonomamente, né, com um senso crítico, bom senso, você vai planejar, tá? Quanto tempo você acha que demora para pesquisar imóveis para uma futura franquia da sua escola de informática? Você acha que 3 meses é muito? Então faça em 1 mês. Não, eu preciso de mais tempo, de 6 meses para procurar um bom imóvel. Bom, então você altera aqui. Você tem que ser autônomo, para isso não tem receita, né? Você tem que, com base nas suas condições, nas suas informações, planejar os objetivos, metas e ações do seu pequeno negócio. Eu dou mais um exemplo aqui para a gente encerrar a aula. Né? Objetivos, metas e ações. Então, ó, o objetivo de uma academia é ampliar a variedade de aulas de ginástica. Né? Para isso, ele pode ter 2 metas: oferecer novas aulas coletivas aos clientes em até 6 meses. Eu poderia também, para ampliar a variedade, ampliar os horários das aulas em 20% em 1 mês. Para atingir a primeira meta, eu posso identificar tendências no mercado em 2 meses e oferecer treinamento para os meus colaboradores em 4 meses. Se eu fizer isso, eu vou estar oferecendo novas aulas coletivas em 6 meses. Essa aqui é em relação à meta 2, se eu realizar um estudo sobre horários de maior movimento em 1 mês, realizar aulões, né, promocionais sobre as novas modalidades em 6 meses, eu vou estar ampliando também as aulas, sei lá, em algum tipo de porcentagem em determinado tempo. Tá bom, gente? Essa é a ideia de você estabelecer objetivos, metas e ações. Objetivo, o que eu quero. Meta, a quantificação, as informações quantificáveis e temporais do meu objetivo. E as ações, aquilo que eu preciso fazer para alcançar as minhas metas. Ao final, opa, deixa eu voltar aqui. Bom, ao final, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Ao final, depois que você estabelece objetivos, metas e ações, um pouquinho, você, em princípio, faz um documento chamado Agenda de Trabalho. Nesse documento de trabalho, você escreve de modo sucinto
e dos objetivos e metas que você estabeleceu, um cronograma de etapas para implementar aquilo que você planejou. Você vai dizer quem é o responsável, quais são os recursos envolvidos, como eles devem ser utilizados, etc, etc. A partir, portanto, dos objetivos, metas e ações, você faz uma agenda de trabalho para executar aquilo que você planejou. Tá bom? Deixa eu voltar rapidamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui na transmissão com vocês. Acho que eu vou voltar aqui. Bom, deixa eu resgatar rapidamente com vocês o que a gente falou aqui. Eu falei de 5 fases do planejamento estratégico. Decisões estratégicas, análise ambiental interna e externa, formulação de objetivos, metas e ações, e eu não falei sobre implementação e monitoramento e controle. Por quê? Porque, a grosso modo, eu vou te dizer assim, ó, como é que você implementa e como é que você avalia e controla aquilo que você está fazendo? Implementando, cara, fazendo, colocando em prática a tua agenda de trabalho. Tá? Lógico que não é assim, terão cursos que, por vezes, um curso de recursos humanos, por exemplo, pode te ajudar a implementar, pode te mostrar como é que tu vai gerir os teus colaboradores de modo mais eficiente. Mas aqui, para um curso introdutório, né, para um curso que não pode se alongar muito como é o nosso, eu vou te dizer assim, ó, cara, como é que faz? Fazendo, tá? O mais importante nesse momento para fins do nosso curso é você entender como é que analisa suas condições, como é que você, com base nessas condições, como é que você escreve as diretrizes mais amplas do seu planejamento, que são as decisões estratégicas, e como é que você formula objetivos, metas e ações. Se você já fizer isso, cara, já é meio caminho andado para não existir problemas lá. Porque tem vários estudos que mostram que a maioria dos problemas enfrentados por um pequeno negócio, por uma pequena organização, é falta de planejamento. E pelo menos com esses 3 aqui eu te mostrei como é que, a grosso modo, se planeja um empreendimento. Tá bom, gente? Espero sinceramente que essa aula que eu tenha conseguido gravar. Se você estiver assistindo é porque deu certo. Você pode me mandar um e-mail, me dar um feedback depois sobre como é que foi a condução dessa ferramenta que a gente usou, né, foi o próprio YouTube. Numa dessa nossa próxima webconferência, a gente pode usar essa própria ferramenta. No mais, gente, estou à disposição a qualquer tempo, me mandem e-mail, eu tenho conseguido responder vocês em no máximo 1 ou 2 dias. Surgiu dúvida, quer dar sugestões, me dá um feedback, como é que você está se sentindo no curso, como é que você está saindo, eu estou te acompanhando nos relatórios que eu recebo diariamente, tá? Mas me dá um feedback para que a gente possa transformar esse curso em algo melhor ainda numa próxima oportunidade. Tá bom? No mais, desejo bons estudos para vocês. Estou à disposição. A gente se vê em breve. Até mais, gente. Tchau.